Para você que está ligado no canal de notícias, hoje, dia 16 de dezembro de 2019. A matéria que nós vamos trazer hoje é muito importante para você aí que está recebendo auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade e outros benefícios do INSS. Você conhece todos os seus direitos? Sabe realmente se você pode ou não ser demitido quando você receber alta do INSS? Com as novas regras dos direitos trabalhistas e da reforma da Previdência Social, muita gente está recorrendo à justiça por causa das modificações. E é por isso que a gente foi atrás no canal de notícias de informações para tirar suas dúvidas e esclarecer você sobre todos os seus direitos. Então, se você recebe auxílio doença, auxílio acidente, se você recebe aí salário maternidade, se você está aposentado por invalidez do INSS, passou pelo pente fino e recebeu alta, preste atenção na matéria que a gente vai trazer para você, que hoje vem do site agora.foliuol. Quem quiser visitar o site, você fique à vontade, mas nós vamos trazer tudo para você. Se você puder compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais, fique à vontade. Sabe por quê? Você estará passando conhecimento para quem realmente precisa. Ok, galera? Fica ligado que nós vamos desenrolar tudo a partir de agora. Bom, dependendo do tipo de auxílio, trabalhador afastado tem direito a FGTS e não pode ser demitido ao voltar ao trabalho. É isso mesmo. Quem vê o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, como um órgão destinado para pagar apenas aposentadorias na velhice e desiste de contribuir, pode ficar desamparado em algum momento por causa de doença ou de algum acidente. Isso porque o Instituto, aí, que funciona como seguro social, também é responsável pelo pagamento de auxílios doença, auxílio acidente e aposentadorias por invalidez para o profissional que fica incapacitado para voltar ao trabalho. Mais comum entre esses três benefícios, o auxílio doença é pago quando o segurado adoece ou sofre um acidente e perde temporariamente sua capacidade para voltar ao trabalho. Ele pode ser comum, não ligado à profissão, ou acidentário, quando é devido por um acidente ou doença ocupacional. Já o auxílio acidente é um benefício pago quando você, trabalhador, perde a sua capacidade para seguir na mesma função e funciona como um complemento de renda nesse caso. A aposentadoria por invalidez é devida quando o trabalhador não pode mais voltar ao mercado. Então, você já conhece esses três pontos. Agora vamos à continuidade da matéria. Não é o segurado que define o auxílio que terá. Essa decisão é tomada por um perito, mas o trabalhador doente tem vários direitos que não precisam ser respeitados, segundo especialistas. O primeiro é o direito de receber os valores corretos, incluindo atrasados, caso o INSS demore para iniciar o pagamento do benefício. No caso do auxílio-doença, os 15 primeiros dias de afastamento são por conta do patrão, ou seja, do empregador. Para o auxílio acidentário, há o direito ao depósito mensal do FGTS, mas fique atento, as regras estão mudando, hein? O fundo de garantia por tempo de serviço, por enquanto, é dado ao auxílio acidente aí, nesse caso. Há garantia ainda da estabilidade do emprego, e isso significa que, nesse caso, o trabalhador não pode ser demitido por até 12 meses após retornar ao trabalho. Se o patrão mandá-lo embora, terá que pagar os salários equivalentes. Mas com esse programa novo do governo federal, programa chamado de Verde e Amarelo, assim que ele for implantado, eles estão tentando colocar para começar a funcionar a partir de janeiro de 2020. Esse ponto do auxílio-doença vai mudar. A gente tem uma matéria no canal de notícias que esclarece todos esses pontos. Então você aí do outro lado, fique atento, preste atenção, dá uma olhadinha no conteúdo, que você vai ficar sabendo de tudo referente a essas mudanças. Por enquanto, você ainda tem estabilidade, mas a partir do momento que for publicado o Diário Oficial que mudou as regras, você pode perder aí a estabilidade e também o seu direito ao fundo de garantia. Para mudar isso,
Só você aí correndo atrás dos seus direitos. Vamos ao ponto relacionado à justiça. A justiça poderá ser assinada pelo segurado? Bom, caso os direitos de segurados não sejam cumpridos, ele pode buscar a justiça. Antes, porém, deve recorrer ao INSS. Segundo a advogada Adriane Bramante, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, dentre os casos que podem ser reclamados no INSS e nos judiciários estão, por exemplo, erro na perícia ou corte indevido. Mas se o direito deixar de ser cumprido pelo patrão, a ação é na Justiça de Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Então vamos lá. Se você passou pela perícia, seu benefício foi cortado, primeira coisa que você tem que fazer um recurso junto ao INSS. Se ele for negado, aí você vai buscar o seu direito na justiça. Tem matéria no canal referente a esse conteúdo também. Dá uma olhadinha para você ficar sabendo aí todos os direitos que você tem relacionados a esse ponto. Vamos a outra situação, referente ao benefício por incapacidade. Entenda como ele deve ser. Bom, o profissional que paga as contribuições do INSS tem direito ao amparo da Previdência quando ele fica incapacitado para o trabalho. O principal benefício pago aos trabalhadores hoje é o auxílio-doença, mas há também o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez. Se você não sabe como funciona o auxílio-acidente, existem dois tipos: o comum, que é pago a qualquer tipo de doença ou incapacidade que esteja ligada ao trabalho, e o segundo é o acidentário, que é pago quando o trabalhador sofre um acidente na empresa ou fica incapacitado por uma doença ligada à profissão. Exemplo, um vigilante, ele tem problemas de nervo, e aí ele precisou se encostar, mas não conseguiu retornar. Ele foi aposentado por invalidez, e nesse caso aí, se ele não tiver aposentado por invalidez, ele pode entrar no auxílio acidente por conta do forte estresse que ele passa. Ou seja, ele entra por causa da doença ocupacional. Ele ficou doente por causa do trabalho. Ok? Vamos ao que garante a lei nesse caso. Durante o afastamento, os trabalhadores têm direito a receber os valores do INSS durante o afastamento. Se o pagamento demorar a sair, ele também deve receber os atrasados. O prazo para pagar os retroativos começa a contar desde a data do início da incapacidade. Essa data é definida pelo médico perito no ato da perícia. Ao voltar para o trabalho, o que acontece? Bom, quem ficou afastado após sofrer acidente na empresa ou por doença profissional tem estabilidade de 12 meses na volta do trabalho. Isso significa que o profissional não pode ser demitido por até um ano depois do retorno ao trabalho. Nesse caso, a empresa que decidir demitir o trabalhador precisará pagar os meses de salário de todo o período de estabilidade. Existem pontos aí sem estabilidade? Bom, no caso da aposentadoria por invalidez, cujo benefício foi concedido após o auxílio-doença acidentário, não há estabilidade se for obrigado a voltar ao trabalho. Ou seja, se você está recebendo a aposentadoria por invalidez, passou pelo pente fino, o INSS lhe deu alta, quando você retornar ao trabalho, se você não conseguir buscar o seu direito nem na justiça ou com recurso do INSS, quando você retornar à tua empresa anterior, você vai trabalhar aí, ela pode te mandar embora a qualquer momento, porque não tem direito à estabilidade. E outro ponto, muito importante, para você aí que está aposentado por invalidez, se você prestar atenção, quando você é aposentado por invalidez, você não recebe a rescisão do FGTS. Por quê? Porque você pode receber a alta até você completar 55 anos de idade ou junto com ele mais os 15 anos aí encostado. Então, se você prestar atenção, quando você se aposenta por invalidez, você não tem a baixa na sua carteira e você não tem o direito a receber o FGTS. Por isso que você pode ser mandado embora do seu serviço a qualquer momento se você receber a alta no pente fino. Relacionado ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no caso do auxílio-doença acidentário, o patrão deve depositar o FGTS mensal, que é de 8% sobre o salário. Se o auxílio for comum, não é obrigado desse tipo de pagamento. E, portanto, os depósitos do FGTS não são feitos. Se você aí ficou doente por causa do seu trabalho e a tua empresa, ao invés de ter feito o registro do CAT,
que é a comunicação do acidente de trabalho, o que você deve fazer? Procurar um advogado especialista em direito previdenciário e buscar essa correção, seja no INSS ou seja na tua empresa. Se ela não fizer por meio normal, você vai buscar a justiça para que seja corrigido todo esse tempo e você receba todos os seus atrasados e sejam depositados o FGTS na sua conta aí, ok? Vamos a outro ponto bastante importante relacionado ao auxílio-doença. Não é um benefício solicitado pelo trabalhador. Quem decide o benefício, se ele vai ser pago ou não, é o médico perito. O trabalhador doente deve agendar uma perícia médica pela Central 135 ou pelo site meuinss.gov.br. Relacionado aí aos auxílios, referente ao auxílio acidente, não há período mínimo de pagamento ao INSS para ter esse direito ao benefício. Isso significa dizer que um profissional recém-contratado que sofrer um acidente de trabalho receberá o benefício sem precisar comprovar a carência mínima. Já o auxílio comum é devido apenas ao pagamento mínimo de 12 meses de contribuição para novos segurados. Fique atento, no auxílio doença comum há uma lista de doenças que permite o pagamento de benefícios sem que o segurado tenha cumprido a carência e o tempo mínimo de 12 meses. Se você não sabe, a gente tem um conteúdo só falando dessas doenças também no canal de notícias. Outro ponto, para quem perder a qualidade de segurado, o trabalhador que perde a qualidade de segurado, no caso da cobertura previdenciária e volta a pagar o INSS, tem que cumprir ao menos 6 meses de carência para voltar a ter direito ao auxílio-doença. O cálculo do benefício, aí referente aos pagamentos, os benefícios do INSS têm valor menor depois da aprovação da reforma da Previdência. A diferença ocorre porque mudou a fórmula de cálculo da média salarial. Como era antes, para os benefícios até 12 de novembro de 2019, a média salarial se considera os 80 maiores salários desde julho de 94 e é feito o descarte das menores. Para aí, no caso, quem pediu depois do dia 12 de novembro, ou seja, a partir do dia 13 de novembro de 2019, a média salarial considera todos os salários do trabalhador desde julho de 94, sem descartar os menores. Relacionado ao valor final, o auxílio-doença faz dois cálculos. Primeiro, a média das últimas 12 contribuições. Depois, a média salarial comum dos benefícios. O órgão paga 91% sobre o menor valor. A aposentadoria por invalidez, hoje, é de 60% sobre a média salarial do segurado que tiver até 20 anos de contribuição. Ao INSS, a partir de 21, a cada ano extra são pagos mais 2% sobre a média salarial. Relacionado ao auxílio acidente, por medida provisória que começou a valer há poucas semanas, o governo mudou o cálculo do benefício. O auxílio acidente será de 50% da média da aposentadoria por invalidez. Se você ainda tem alguma dúvida referente a esse ponto, deixe aí nos comentários a fonte da matéria de hoje do canal de notícias. Primeiro, o site agora.folha.uol. Também tivemos como fonte o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, a advogada Adriane Bramante, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e também a reportagem. Quer saber mais? Quer ficar atento? Quer saber tudo sobre os seus direitos? É só se inscrever no canal de notícias, clicar no sininho para receber nossas notificações. Se você quiser ver uma matéria diferente no canal de notícias, deixe aí no comentário qual matéria que você quer que a gente fale, seja MEI, FGTS, PIS, auxílio-doença, salário maternidade, qualquer coisa, comente aí que a gente vai buscar a matéria para você. Se inscreva no canal. Se você quiser compartilhar com seus amigos nossos conteúdos, você pode ficar à vontade. O canal de notícias não trabalha com fake news. As matérias que a gente sempre traz para você tem fonte como essa, do agora.folha.uol. Bom, gente, a matéria que você conferiu hoje, dia 16 de dezembro, foi totalmente importante. Para quê? Para que você, meu amigo, saiba tudo sobre os direitos de quem recebe auxílios via INSS. Eu fico por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!